ela justificou que voltaria, ela saiu, voltaria, nós reservamos a inscrição dela para na sequência. Deputado Antônio Bauman, por favor, 5 minutos. Bom, senhor presidente, senhores ministros, senadores, companheiros deputados, nós fizemos um esforço muito grande no sentido de adequar a realidade dos textos, tanto na Câmara como no Senado, a realidade e as especificidades do Nordeste brasileiro. E dentro desse esforço, uma questão que suscitou de todos nós muitas preocupações foi sempre a abordagem dos biomas das águas estuarinas do Nordeste brasileiro, muito especialmente a questão dos mangues, dos apicuns e dos salgados. Porque havia e ainda há um pensamento de que esses biomas são os mesmos. Sequer são complementares entre si, porque há áreas que têm só salgados, há áreas que têm só apicuns, há áreas que têm os dois e há áreas que têm só áreas arbustivas. Então, apesar do nosso esforço, ou invertendo um pouco o raciocínio com o nosso esforço e a compreensão de todos que tiveram a responsabilidade de compor um texto que representasse a realidade brasileira, se conseguiu finalmente no capítulo 3A da medida provisória e do texto do Senado, o uso ecológico sustentável dos apicuns e dos salgados. Pelo menos consideraram que esses dois biomas eram independentes das áreas dos mangues. Muito bem, mas nos restou o que nós costumamos chamar de uma pegadinha no texto, que todas as conquistas foram completamente inutilizadas com o parágrafo 5º do capítulo 3º, que ele diz: a ampliação da ocupação de apicuns e salgados respeitará o zoneamento econômico e ecológico da zona costeira. Nada mais racional e nada mais importante para a ocupação da zona costeira brasileira. A questão do zoneamento econômico e ecológico é uma coisa essencial para o país. Mas ele diz: com a individualização das áreas ainda passíveis de uso, em escala mínima de 1 para 10 mil, que deverá ser concluída por cada estado no prazo máximo de 1 ano, a partir da data da publicação dessa lei. Aí vocês certamente vão concluir comigo que depois de 1 ano nós vamos conversar a mesmíssima coisa, porque não há nenhum estado brasileiro que tenha feito, e daqui a 1 ano não haverá nenhum estado brasileiro que consiga respeitar essa lei. Além do mais, a escala de 1 para 10 mil é uma escala que, do ponto de vista técnico, incorpora uma dificuldade tal, pela dimensão que vai proporcionar essa escala nos estudos, que só vai, além disso, onerar os estados que tenham boa vontade de fazer esse zoneamento econômico e ecológico, porque ele não vai fazer isso nem em 1 ano, nem em 3, nem em 5 e nem em 10. Essa questão é uma questão que não pode ser sustentada nesse texto, meu caro presidente, relatores e ministros. Quando muito, nós poderíamos, que foi sugestão que não prosperou, no texto do Senado, que é a ampliação da ocupação de salgados e apicuns ao zoneamento quando existir, para que o empreendedor brasileiro, já limitado pelo inciso 1º do artigo 1º do mesmo capítulo, já limitou a área que pode haver as ampliações dos investimentos nesse bioma. Se ele já está limitado, se existir no Estado, ele vai obedecer ao zoneamento econômico e ecológico. A outra questão no parágrafo 6, que é assegurada a regularização das atividades, empreendimento da carcinocultura e salinas, ele diz: até 22 de julho de 2008, tudo bem, desde que o empreendedor, pessoa física ou jurídica,
presidente, comprove sua localização e se abrigue, por termo de compromisso, a proteger a integridade dos manguezais arbustivos adjacentes. A própria lei já impõe que essas áreas arbustivas têm que dar acesso às populações que estão localizadas nessas regiões estuarinas. Portanto, termino logo, presidente. Portanto, ele não tem controle sobre essas áreas, nem posse e nem poder. Então, se ele não tem controle, posse ou poder, ele não pode ser responsável, obviamente. Teria ainda a comentar, para encerrar, que há uma questão essencial que também não está contemplada, que é a questão da pequena propriedade. Quando ele diz que fica dispensado a APP para as acumulações naturais até 1 hectare. 1 hectare no Nordeste não é açude, é barreiro. Ele seca no 3 meses no máximo, mesmo que não tenha seca. Então, essa questão é uma questão que impede também e limita a utilização das áreas que vão sendo descobertas pelo período de seca e pelos períodos de estiagem, e eles vão plantando naquela área a proporção que essas águas vão recuando. E para que ele possa fazer isso, quem quiser ver o Google e botar qualquer mapa, qualquer estado do Nordeste, ele vai ver milhares de açudes muito maior que esses, pequenos açudes, mas exatamente o enfrentamento da seca ao longo do tempo proveu o Nordeste dessas infraestruturas. Se ele não pode usar esses plantios de culturas temporárias, mesmo que o proprietário não seja de posse rural e familiar, nós vamos ter no Brasil um grave problema no Nordeste brasileiro. Se a comissão quiser visitar lá agora, que nós temos uma das maiores secas dos 2 últimos séculos, a comissão vai compreender muito bem o que eu estou afirmando. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Antônio.